Ele está se sentindo isolado e o que lhe resta agora é coagir os seus colegas, intimidar. Assim, isso humilha o pessoal. É um bom sinal. É um sinal que até o Gilmar Mendes já abandonou o cara. Bomba, bomba, bomba para tudo que você está fazendo, porque isso aqui é breaking news, acabou de acontecer. O governo do presidente Donald Trump, por meio da embaixada americana, deu uma resposta fulminante em que destruiu o ministro Alexandre de Moraes. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ministros do STF criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. É isso mesmo. Documento da corporação mostra trechos de conversas pessoais. Ministros do Supremo Tribunal Federal criticam o conteúdo do relatório da Polícia Federal usado para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por coação na ação do suposto golpe. A Oeste, em caráter reservado, um membro da corte observou que a PF inseriu no documento conversas pessoais, sobretudo entre pai e filho, elementos desnecessários que não eram objeto do inquérito. Outro integrante do tribunal declarou à coluna que, em virtude desse ato da PF, a impressão que fica é a de tentativa de criação de um fato político para desgastar imagens, o que não é bom para qualquer investigação. Os diálogos foram extraídos de um celular de Bolsonaro apreendido pela PF durante uma operação na casa do ex-presidente. Além de trocas de mensagens entre Bolsonaro e Eduardo, a PF anexou conversas com o pastor Silas Malafaia. Esta matéria escancara o racha no Supremo Tribunal Federal. Os outros magistrados já estão cansando de Alexandre de Moraes. A pergunta é, até quando vão sustentá-lo na corte? Mas eu mexendo no Twitter, eu vi um comentário que me chamou a atenção. E se eu te falar que o Alexandre de Moraes fez essa ação contra o Silas Malafaia ontem para poder soltar parte das conversas entre Silas e o pai dele e o Eduardo Bolsonaro, para mandar uma mensagem para os seus colegas do STF. Basicamente, Alexandre de Moraes mandou uma mensagem meio que ameaçando e dizendo assim, ó, eu tô de olho em vocês, hein? Se vocês me abandonarem, eu vou fazer alguma coisa. Vai todo mundo cair junto. Por que eu tô te falando isso? Ele escolheu para colocar na decisão ou no inquérito um print que não tem nada a ver com nada, mas que chamou a atenção. E foi tanta coisa ontem que passou despercebido, que é esse print aqui, eu dei uma conversa com o Eduardo Bolsonaro, com o pai. O Eduardo Bolsonaro colocou, pode compartilhar? O Bolsonaro, não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Por que isso tá aqui? Ainda colocou, ó. E olha o que a polícia colocou entre vermelho aqui, ó. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Por que o Alexandre de Moraes decidiu pegar isso, colocar como se fosse alguma espécie de evidência e botar público? Ele quer passar uma mensagem para os colegas do STF. Ele está tentando mais uma vez intimidar os outros ministros do STF, que são na maioria, mas medrosos e covardes, que seriam facilmente intimidados. E aí saiu uma matéria hoje que corrobora com o que eu estou falando, que é essa aqui, ó. Ministros do STF criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. O documento da corporação mostra trechos de conversas pessoais. Ministros do STF criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. Preste atenção. Aqui, Moraes mandando um recado para os ministros. Aqui os ministros ficaram revoltados. Peraí, esse trem tá errado. E eles explicam o porquê. Ministros do Supremo Tribunal Federal criticam elementos do relatório da Polícia Federal usado para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação. A Oeste, em caráter reservado, um membro da corte observou que a PF inseriu no documento conversas pessoais, sobretudo entre pai e filho, elementos desnecessários que não eram objeto do inquérito. Quais eram essas tais conversas pessoais que eles não gostaram que fossem colocadas? Porque esse trecho aqui não tem nada a ver com nada. É o Bolsonaro falando que conversa com alguns ministros do STF e que eles estão preocupados com a sanção. Cara,
Vocês entendem? Eu não tinha percebido isso. Eu nem lembro quem foi que falou no X, mas teve uma atenção curiosa. E continua. Outro integrante do tribunal declarou à coluna que, em virtude desse ato da PF, a impressão que fica é a tentativa de criação de um fato político para desgastar imagens, o que não é bom para qualquer investigação. Desgastar imagens de quem? Do Gilmar Mendes? Dos outros ministros do STF? Os diálogos foram extraídos de um celular, tá? E fala. Muito estranho, gente. Por que o Alexandre de Moraes foi publicar algo que mostra que o Gilmar Mendes... que o Bolsonaro quer proteger o Gilmar Mendes, ou seja, o Gilmar Mendes é o mentor, é o cabeça. E que ele está conversando com os ministros do STF e os ministros estão com medo das sanções. Por que o Alexandre de Moraes publicou isso? Ele está se sentindo isolado e o que lhe resta agora é coagir os seus colegas, intimidar. Assim, isso humilha o pessoal. Se fica público que os ministros do STF estão com medo da sanção, isso é humilhante. Ele humilhou os seus colegas e ele vai tentar controlar esse pessoal através da humilhação. Ó, se vocês bundarem, todo mundo já sabe que vocês são medrosos. Agora vocês têm que vir comigo ou vocês serão mais humilhados ainda. Cara, isso tem que acabar. Com todo respeito, isso tem que acabar. Ministros do STF, vocês viraram realmente capachos adestrados do Alexandre de Moraes? É inconcebível uma coisa dessa. Mas é isso aí, compartilhe o vídeo. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma mensagem que foi vazada ontem, né? Você sabe, a Polícia Federal vazou algumas mensagens do celular do Bolsonaro. Não tinha nada demais ali, nada, nenhum crime, nada demais. Mas vazou algumas mensagens do celular do Jair Bolsonaro. A ideia, lógico, óbvio, evidente, era fazer uma cortina de fumaça, né? Os ministros do STF estão se sentindo pressionados, quiseram fazer uma cortina de fumaça para confundir o público e tirar o foco da coisa, né? Mas uma das mensagens chamou a atenção. Olha só, o Bolsonaro dizia para Eduardo Bolsonaro: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. E diz que todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump. Vamos entender esse caso aqui, porque tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto que eu acho que é importante é aquilo que eu falo para vocês. É lógico que para o público, o Gilmar Mendes e todos os ministros do STF vão falar: não, que estamos do lado do Alexandre de Moraes, não porque soberania, mas por trás, as negociações que estão acontecendo por trás, o nível da conversa é outro. Outras coisas estão sendo negociadas e o Bolsonaro sabe disso. A gente falou um vídeo recentemente, o Bolsonaro está otimista com a situação, né? Por mais que... Não, o Alexandre de Moraes está descontrolado. O Alexandre de Moraes está descontrolado e vai continuar descontrolado. Mas mesmo assim, as negociações são positivas. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que dá para tirar um segundo ponto dessa história, que tem a ver com o Gilmar Mendes e com o Fux também. Pois bem, Bolsonaro pediu a Eduardo Bolsonaro: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Então, olha só o que foi a mensagem, né? Aqui, ó. Um diálogo citado no relatório, Bolsonaro afirma ter conversado com alguns ministros da Suprema Corte e que todos, ou quase todos, demonstraram preocupações com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump, ou seja, com a lei Magnitsky sobre os ministros, né? Em resposta, Jair Bolsonaro informa que o conteúdo não deveria ser compartilhado e diz para Eduardo: esqueça qualquer crítica ao Gilmar, possivelmente se referindo ao Gilmar Mendes. O ex-presidente então afirma que tem conversado com alguns do STF, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, referindo-se a medidas que viriam a ser adotadas pelos Estados Unidos contra o Estado brasileiro, não, contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Por fim, Bolsonaro pede que a conversa continue por meio de ligação telefônica. As mensagens foram recuperadas no celular do presidente, coisa e tal. Enfim, o que tem de significativo nessas coisas aqui? Primeira coisa, como eu falei, existem negociações, estão sendo negociados. Todos ou quase todos do STF estão preocupados com isso e querem resolver o problema. Esquece Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadriplicar a aposta e não vai parar nunca. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é a forma de resolver o problema. É o Congresso e os outros ministros do STF. É isso que a gente tem que focar. O Lula e o Alexandre de Moraes, esses não adianta. Esses vão dobrar a aposta, vão continuar brigando, não tem nenhum interesse em parar. Para eles não há nenhum interesse em parar, por mais que isso quebre o país, por mais que destrua o país completamente, eles não vão parar. A questão é o Congresso e os outros ministros do STF. O que dá para entender aqui é que tinha conversa. O Gilmar estavam conversando com o Gilmar, né? E, de fato, lembra que o Eduardo Bolsonaro pediu para o Trump não incluir o Gilmar Mendes e o Barroso na primeira lista da Magnitsky? Pois é, olha só, isso pode ter sido justamente conversas que veio daqui. Porque é importante notar uma outra coisa, tá? Essas coisas que foram vazadas, né,
Foram vazadas pela Polícia Federal, foram vazadas porque tinha interesse. A gente não teve acesso a todas as mensagens que tinham no celular dele. Eu tenho certeza que tinham várias outras mensagens no celular do Bolsonaro que não foram vazadas. Por quê? Porque não tinham nenhum recado que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal quisessem dar publicamente, né? Escolheram algumas mensagens para dar esse recado, para esse vazamento seletivo e coisa e tal, para botar o Bolsonaro numa situação ruim nessa história, né? E, curiosamente, também colocam o Gilmar Mendes numa situação ruim. Colocam o Gilmar Mendes como alguém que está negociando com o Bolsonaro. A verdade é essa, né? Aqui, ó, lembra dessa história? Tarcísio, Gilmar Mendes e o pedido de liberação do passaporte de Bolsonaro que ele nega ter feito. O Lauro Jardim, alguns dias atrás, falou aqui, ó, 5 semanas se passaram desde que se tornou público que logo depois de Donald Trump anunciar o tarifaço, Tarcísio de Freitas pediu a Gilmar Mendes que conseguisse a liberação do passaporte de Bolsonaro para que o capitão fosse aos Estados Unidos negociar com o presidente americano. Em conversas reservadas, Tarcísio nega que tenha formulado tal pedido ao ministro. Ou seja, isso aqui levantaram essa ideia. Agora, pode ser que tenha sido verdade isso. Existem negociações correndo. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que era a proposta, aparentemente, do Trump é justamente colocar o Bolsonaro como o fiador do pacto entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, dessa forma ele não poderia ser preso, né? Qualquer coisa que anulasse o Bolsonaro também acabaria com a economia brasileira. Mas o que aconteceu? O Alexandre de Moraes foi mais rápido e proibiu ele de falar qualquer coisa na internet para evitar, inclusive, que ele, né, fizesse esse papel, que ele falasse com o Trump, que ele pedisse para o Trump para reduzir tarifas e coisa e tal. Eu não duvido nada que esse tipo de negociação aconteceu. Envolveu o Gilmar Mendes, envolveu o Tarcísio, envolveu o Bolsonaro. E o fato disso ter saído nesse vazamento aqui é um recado do Alexandre de Moraes para o Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes está puto com o Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes deve ter se afastado dele. Como eu falei para vocês, né, lá no STF, depois que o Eduardo Bolsonaro pediu ao Trump para não incluir o Barroso e o Gilmar Mendes na primeira leva de Magnitsky, e de fato a primeira leva de Magnitsky veio só o nome do Alexandre de Moraes, você pode reparar que o tom das críticas do Barroso e do Gilmar Mendes diminuíram. Não é que eles... Se você perguntar, eles vão falar, não, porque estamos do lado do Alexandre de Moraes, é lógico, é muito importante, coisa e tal, mas o tom ficou muito mais baixinho. O Barroso praticamente não fala mais nada com ninguém, tá quieto, silencioso. O Gilmar Mendes, outro também que não fala mais... Ó, quem conhece esses dois, que não conseguiam ficar com a boca calada, falavam tudo, davam palpite em jogo de futebol, em desenho animado, em Pokémon que você gosta mais, davam palpite em qualquer coisa. Agora estão tudo tão quietos os dois, né? Por quê? Exatamente por isso. E escalaram o Dino para fazer a defesa do Alexandre de Moraes com a questão da Magnitsky. Ou seja, o que dá a entender nessa história aqui também é que teve um recadinho do Alexandre de Moraes para o Gilmar Mendes. Olha só, Gilmar, eu tenho um ganchinho com você, olha só. Tu estava do meu lado, tá saindo do meu lado? Não, não pode sair da máfia, não. Quando é na máfia, uma vez na máfia, sempre na máfia. E isso lembrou muito esse outro caso. Vocês lembram, né? Lá no final de julho, foi logo depois que o Bolsonaro teve aquelas medidas restritivas e coisa e tal. E o Hélio Lopes, o deputado Hélio Lopes, chegou a fazer um acampamento na frente do STF. E aí, naquele momento, o STF lançou um monte de mensagem do celular do Bolsonaro também, que não tinha nada a ver. Naquele momento, o Luiz Fux já tinha dado uma escapada dessa história. E tinha a informação, já tinha votado contra as liminares, né, a restrição do Bolsonaro. E aí, uma das mensagens que vazaram é aqui, ó, o ministro identificou mensagens enviadas ao ministro Luiz Fux. Então, naquele momento, foi o Alexandre de Moraes sacaneando o Fux. O Fux está do lado do Bolsonaro. E agora, ele está fazendo a mesma coisa com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está do lado do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está percebendo que está ficando sozinho nessa parada. O problema todo disso é exatamente esse, né? Ele está querendo agora intimidar todos os outros ministros para que eles não façam, não resolvam o problema. Mas não tem jeito, o problema vai ter que ser resolvido. Não tem alternativa, o pessoal já sabe que acabou, não tem o que eles possam fazer. Eles podem discutir a maneira com que vão encerrar esse processo e acabar com essa coisa toda. Isso certamente está sendo objeto de avaliação, mas que vão ter que fazer alguma coisa, vão ter, né? E aparentemente o Gilmar Mendes já está também do lado contrário dessa história. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Até o Dino.
O Dino ontem saiu se explicando um monte de vezes, não porque o prejuízo dos bancos não tem nada a ver comigo, não sei o que lá e coisa e tal, mas ele viu o tamanho da merda que ele tá, ou seja, ele viu que não tem jeito de resolver esse problema que juridicamente, ou com decreto, ou com não sei o que lá. Né? O Brasil simplesmente não tem peso militar e político e geopolítico no mundo para bancar uma briga com os Estados Unidos, nem que queira. Ah, mas vamos nos alinhar à Rússia, não sei o que lá, vamos nos fuder, né? Essa alternativa o Brasil tem, se fuder completamente do lado dos BRICS aí, coisa e tal. Enfim, muito significativo esse puxão de orelha que o Alexandre de Moraes deu no Gilmar Mendes. É um bom sinal, é um sinal que até o Gilmar Mendes já abandonou o cara. Donald Trump rebate Alexandre de Moraes e questiona: o Brasil não vai fazer nada? Bomba, bomba, bomba para tudo que você está fazendo, porque isso aqui é breaking news, acabou de acontecer. O governo do presidente Donald Trump, por meio da embaixada americana, deu uma resposta fulminante em que destruiu o ministro Alexandre de Moraes e ainda questionou os líderes eleitos do Brasil. Vem comigo assistir a isso aqui porque essa informação está quentíssima. E lá no final eu vou mostrar para você como que vem mais sanções por aí e não é contra ministros do STF, não é contra ministros de Lula, mas é contra pessoas que fazem parte e colaboram para o regime de censura, de abusos e de terror do ministro Alexandre de Moraes. Bora primeiro então ver esse vídeo aqui com a apuração exclusiva do portal Metrópolis. Acompanhe aí comigo. O governo dos Estados Unidos reagiu às declarações do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem as sanções da Lei Magnitsky no país. Em nota enviada ao Metrópolis, a embaixada dos Estados Unidos disse o seguinte, abre aspas: os Estados Unidos reafirmam seu compromisso em responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como as sanções da Lei Global Magnitsky. Essas sanções impostas pela legislação americana são ferramentas essenciais de responsabilização e não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas. As declarações do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as que tratam de exigências para bancos brasileiros, estão fundamentalmente equivocadas e refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. Opa! Veja isso aqui então que a embaixada disse. As declarações do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as que tratam de exigências para bancos brasileiros, estão fundamentalmente equivocadas e refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. Gente, que pedrada! Olha, se eu fosse executivo, diretor, CEO dos grandes bancos brasileiros, eu ia ficar nesse exato momento extremamente preocupado com essa nota da embaixada americana. Porque ela não só rebateu 100% o que o Moraes disse, afirmando com todas as letras que o ministro está equivocado sobre o alcance da Lei Magnitsky, como deixou bem claro que ninguém vai enfraquecer as sanções da Lei Magnitsky sem enfrentar consequências financeiras significativas, seríssimas. Quem que vai querer pagar para ver contra a nação mais poderosa do mundo, hein? Qual banco vai fazer isso? Eu quero é ver quem. Vamos continuar aqui, ó. Tais ações levantam sérias preocupações sobre o uso indevido da autoridade judicial para fins pessoais. Os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a essa situação? Qual o contexto dessa resposta? Em uma entrevista à agência Reuters, o ministro Alexandre de Moraes, ele próprio sancionado pela Lei Magnitsky, diz que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem a sanção em território brasileiro. Se esses bancos optarem por aplicar essa lei internamente, eles não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira, disse Moraes. Você ouviu? Os líderes eleitos do Brasil vão agir de forma decisiva para se opor a essa situação? Foi isso que perguntou. Os líderes eleitos vão agir para se opor aos absurdos? Alô, Senado! Alô, Davi Alcolumbre! Alô, senadores da República! Esse recado aqui tem endereço certo, gente. É para vocês! Vocês eleitos! São vocês que têm o poder de dar início ao impeachment constitucional de ministro do Supremo. Aonde vocês estão? Até quando o povo brasileiro vai ter que aguentar esse regime de censura ilegal, os abusos sem fim praticados a partir da Suprema Corte? Olha, se você já se animou com essa resposta aqui do Trump, Alexandre de Moraes, a esse cidadão aqui, ó, então senta o dedo aí com força no like. E agora presta atenção aqui que eu vou te mostrar um corte bem rápido do Paulo Figueiredo Show, em que ele adiantou quem vão ser os próximos sancionados. Olha aí comigo. Se há alguma dúvida de que eu não tenho respeito pelas autoridades brasileiras, por favor, percam completamente essas dúvidas. Eu não tenho absolutamente nenhum respeito. Não só não tenho respeito, como tenho profundo desprezo. Gestapo Federal, que é essa turminha agarrada no saco do Alexandre de Moraes, pode ter certeza. Vocês acham que eu estou fazendo obstrução de justiça, buscando sanções contra o Alexandre? Então dobrem essa acusação, porque eu estou buscando sanção contra vocês. Delegados da Polícia Federal, eu estou buscando sanção contra vocês. E olha, tic-tac,
TAC. As sanções estão vindo.